Nós vamos falar hoje sobre via aérea e intubação orotraqueal, tá? É uma aula que vai tentar abarcar toda a parte de via aérea difícil, de via aérea convencional, fisiologicamente difícil, anatomicamente difícil. A gente vai poder conversar também sobre alguns estudos que foram discutidos com o Fábio na quarta-feira, tá? A referência principal foi o manual de Walls de via aérea na sala de emergência, tá? Nós vamos falar primeiro da avaliação da via aérea como um todo. Então, primeiro tentar reconhecer as estruturas como um todo, saber reconhecer a região da valécula, o ligamento que nós vamos discutir mais para frente específico, que é onde a gente tenta entrar sempre com o laringoscópio para promover a melhor abertura da via aérea, tá? E agora a gente vai pegar essa imagem e analisar parte por parte dela, tá? Então, quando a gente tem a abertura de Mallampati, tá? Que é essa primeira cavidade oral, a gente vê todas as estruturas que a gente quer ver no Mallampati tipo 1, tá? Que é justamente a úvula como um todo, o palato mole, o palato duro, toda a cavidade bucal, tá? E quando olha para a parte mais interna, e aí é uma visualização laringoscópica, que depois vai entrar a classificação de Comark, que a gente vai discutir, a Comark tradicional e a modificada, a gente vê as estruturas como um todo também, de forma completa. Aqui que seria um Comark 1, né? Então as cordas vocais, as aritenoides, o ligamento que a gente vai discutir sobre ele daqui um pouquinho, que é onde a gente tenta entrar com o laringoscópio, e a região da valécula e a epiglote, tá? Quando fala de classificação de Mallampati, é uma classificação que para a sala de emergência acaba não servindo muito. Por quê? Para fazer a Mallampati de forma ideal, o paciente tem que estar sentado na sua frente, na altura dos seus olhos, com a boca bem aberta, e a gente sempre na sala de emergência e na UTI, sempre não, mas na maioria das vezes a gente está diante de um paciente que precisa de cuidado intensivo, então que não é possível a gente colocar ele sentado e avaliar de forma mais correta possível o Mallampati, tá? O que é essa escala? Então a classe 1 significa que é aquele paciente que a gente vê a úvula como um todo, toda a região do palato duro e do palato mole, tá? No Mallampati 2, a gente consegue ver a mesma coisa, mas não consegue ver os pilares amidalínicos, tá bom? No 3, a gente só vê a base da úvula, mas ainda vê o palato duro, e é só o palato duro no Mallampati 4, tá? A classificação de Comark já é uma classificação que tem mais aplicação, porque é uma classificação videolaringoscópica, tá? Videolaringoscópica não, desculpa, laringoscópica. Então, o Comark tradicional é aquele que tem o Comark A, onde a gente vê a fenda epiglótica, vê a epiglote, vê as aritenoides. O B, no tradicional, a gente vê só a base da entrada da traqueia e as aritenoides. Só vemos a epiglote no 3, que já é uma via aérea considerada avançada, difícil, né? E aqui é a mais difícil de todas, que seria a indicação de uma via aérea talvez cirúrgica, tá? O Comark-Lehane sofreu modificação, né? Então ele passou, aquele grau 1, ele permanece como sendo o mais básico deles, onde a gente vê todas as estruturas. O 2A, onde ainda é uma via aérea fácil, a gente consegue ver a abertura da fenda glótica, só que no 2B, que já é uma via aérea mais restrita, a gente só vê as aritenoides, e aí vai ficando cada vez mais difícil, até que do restrito para frente, muitas vezes é uma via aérea que a gente tem que ser obtida de forma cirúrgica e não apenas com fio guia ou uso de bugie, tá? Tem um grande conflito que a gente precisa discutir, que é a diferença entre via aérea que tem anatomia difícil, então anatomicamente difícil, e a fisiologicamente difícil, tá? Quando a gente fala da via aérea anatomicamente difícil, a gente tem 4 mnemônicos principais que o livro do Walls inclusive traz, tá? E cada um deles é para anatomia, só que cada um deles avalia um quesito. Então, o primeiro, que é o Lemon, que é o mais tradicional, ele tem um mnemônico que avalia de forma sincronizada cada parte que torna difícil essa via aérea. Então, a gente olha para avaliar a situação, então se tem um desvio de traqueia, se tem uma queimadura de face, deformidade. Essa regra que eu já vou mostrar uma imagem, que é a regra do 332, que é para avaliar principalmente a distância mental, as distâncias, e ajuda a pensar, inclusive, auxilia a pensar em qual o tamanho de laringo que a gente pode usar.
O próprio malampate, se o paciente permitir, é lógico que o malampate tradicional ele tem que ser com o paciente sentado, ele tem várias regras, mas a gente consegue avaliar com o paciente deitado, pelo menos de uma forma um pouco mais por cima, já dá para ajudar e ter uma noção da abertura bucal do paciente. A outra é a obstrução, que avalia através de trauma, epiglote, abscessos, paciente obeso, a voz dele está abafada, sinais de esteridor, então está na obstrução, e a mobilidade do pescoço, é uma coisa bem importante também, tá? Aqui é aquela regra do 3-3-2, então abertura bucal com 3 dedos, tá? A distância aqui mental de 3 dedos e 2 que é a distância do início da traqueia até o mento, tá? Que prediz uma maior dificuldade se você tem um número maior de dedos na regra do 3-3-2, tá bom? O Roman já vai avaliar outro quesito, diferente do Lehmann. O Roman avalia a dificuldade na ventilação com bolsa, válvula, máscara, que é a forma de pré-oxigenação tradicional que nós usamos. Então, ele vai avaliar através de um mnemônico também, vai avaliar a restrição, vai avaliar através de obesidade, obstrução, sinal de apneia obstrutiva, a vedação da máscara, o malampate, sexo masculino por ter uma região bucal maior, idade e ausência de dentes. E a barba é uma das principais quesitos. O paciente com barba muito grande é uma coisa que atrapalha bastante, tá? O RODS é outro mnemônico que avalia a dificuldade de posicionamento de dispositivo extraglótico, que são os dispositivos que a gente usa principalmente para os pacientes que falham na obtenção de via aérea definitiva em primeira ou segunda tentativa, tá? Os preditores eles tendem a se repetir, então a obstrução, a própria obesidade, distorção ou rompimento da via aérea e a distância tiromentoniana, tá? E o último, que é o SMART, que é a dificuldade na cricotireoidostomia, então já é para pacientes com via aérea definitiva cirúrgica, tá? Que tem uma anatomia modificada, que tem uma massa na região, radiação ou região tumoral, tá? Esse é um teste que o Fábio adora falar pra gente, que é o Upper Lip Bite Test, não sei se alguém já ouviu falar, é um teste que você tem que pegar os dentes da frente, de baixo, né, posicionar para frente e tentar com os dentes de baixo morder o lábio superior, tá? O paciente que não consegue fazer isso é um preditor de via aérea anatomicamente difícil, tá bom? Agora entrando na via aérea fisiologicamente difícil, a gente vai destrinchar o que o Walls coloca de metas para otimização da via aérea fisiologicamente difícil, tá? Então, para otimizar a intubação, a imagem ficou um pouquinho ruim, mas o que nós podemos fazer para otimizar, tá? Então, por exemplo, por que o fentanil está aqui? O fentanil é uma droga que a gente pode usar, mas ele é cada vez menos usado na sequência rápida. Primeiro, porque ele torna a sequência rápida mais lenta. Segundo, porque ele tem efeito cardiodepressor, ainda mais dependendo da velocidade de infusão e dose, tá? Então ele é cada vez menos usado, mas por que ele ainda pode ser usado dependendo do caso? Porque ele promove a analgesia melhor do que algumas outras drogas, tá? Então, quando a gente vai entubar o paciente, a gente vai tirar a carga dele respiratória, vai piorar muitas vezes a carga hemodinâmica, então a gente precisa muitas vezes preparar esse paciente para prevenir a via aérea fisiologicamente difícil. Então, a reposição de fluidos ou de concentrado, de vasopressores como epinefrina e a norepinefrina, uso de BiPAP ou CPAP, e aí entra dois estudos que a gente já discutiu com o Fábio, que eles podem fornecer, às vezes, concentrações maiores de FiO2 do que a máscara facial. Dreno de tórax está aqui se o paciente for um pneumotórax hipertensivo, às vezes vale a pena melhor. Então são medidas que auxiliam a otimizar melhor esse paciente antes da intubação, tá? O mnemônico CRASH é um mnemônico que também prediz o manejo da via aérea, a dificuldade nesse manejo e os preditores anatômicos, tá? Ele avalia alguns quesitos. Então, por exemplo, correção de acidose, principalmente acidose metabólica prévia, tá? Justamente porque a acidose metabólica dificulta o funcionamento da droga vasoativa, que por consequência impede a gente de poder melhorar a parte circulatória do paciente. A saturação, então, uma pré-oxigenação bem feita, combater a hipotensão através de drogas hipertensoras ou drogas ou reposição volêmica, que a gente já falou, né? O cuidado com a falência do ventrículo direito e tentar reduzir o consumo de oxigênio no momento, tá? Os passos iniciais para a intubação. Qual que é o objetivo, então, no paciente? Sempre esse. Aqui é a pirâmide do objetivo, que chama pirâmide de Nixon, tá?
O primeiro objetivo base da pirâmide seria fazer o paciente passar pela intubação de forma que ele sobreviva, né? E cada vez mais a gente vai chegando no objetivo principal. Então, sem comprometimento fisiológico, então a gente conseguiu otimizar a fisiologia. A partir disso, a gente conseguiu, além disso tudo, fornecer uma analgesia adequada, ele não teve dor, não teve memória do ocorrido e sequer consciência, ou seja, uma amnésia retrógrada recente, tá? Então essa é a pirâmide, que é o nosso grande objetivo, que a gente tem que conseguir para todo paciente, assim, na medida do possível, tá? Na sequência de eventos, a primeira etapa é a preparação, tá? Na preparação a gente precisa preparar a mesa de intubação, e aqui é uma questão muito importante que tem que servir para todo paciente, não é para aquele paciente que a gente só acha que ele tem uma viária difícil ou outro que parece que vai ser fácil, isso aqui tem que virar rotina. Então, a mesa tem que ter o tubo com mais de um tamanho, testado, mais de uma lâmina, baseado no 332 ou baseado na distância, muitas vezes que a gente usa da orelha até a região bucal, o tamanho da lâmina, tá? O bugie, o fio guia, as luvas de procedimento e de preferência para a mão que vai posicionar o tubo, uma luva estéreo, tá? Testar direitinho os aparelhos de aspiração, tá? Tudo isso tem que estar testado, separado previamente, tá? Porque a gente vai entrar justamente nos planos, tá? Então o primeiro plano é aquela laringoscopia que a gente faz com o bugie ou com o tubo, com o guia, que é aquela tradicional. Porque a gente tem que sempre pensar, o malampate muitas vezes a gente sabe, o malampate do paciente, a gente sabe os preditores de via aérea, a gente consegue saber tudo isso, mas o Comark só sabe quem já avaliou aquela via aérea antes. Então, se for uma reintubação e a gente sabe o Comark previamente, ótimo, tá? Mas muitas vezes descobre no momento, tá? Então, os planos têm que estar bem desenhados e para isso a mesa tem que estar montada, tá? Então, posicionamento do bugie, do tubo fio guia. Se o paciente estiver dessaturando no procedimento, encerra por hora e faz o resgate com o dispositivo que você estiver usando de resgate para promover maior quantidade de oxigênio, tá? O plano 2, você tem que ter uma cânula de Guedel separada para o tamanho do paciente, ter o dispositivo bolsa, válvula, máscara. A máscara laríngea é muito importante porque ela não é um dispositivo que garanta a proteção de via aérea, mas ela garante a via aérea definitiva, tá? Então ele funciona como um tubo traqueal, tá? Não com a mesma efetividade, mas ele funciona de forma até que semelhante, mas ele tem o problema que ele não protege da mesma forma a via aérea, tá? Mas ele é uma terapia ponte muito importante, sempre tem que estar separado. E até o plano C, que é na falência de todos os planos, onde a gente tem que convocar a cirurgia, ou se o médico tiver experiência, fazer ele mesmo a cricotireoidostomia de urgência, tá? Na pré-oxigenação entra essa imagem maravilhosa, que aí eu vou tentar explicar por que a gente faz a pré-oxigenação. Lembra que as camadas da Terra a gente tem divisão dos gases, tá? Então, por exemplo, oxigênio aqui é de 21%, a grande maioria é do NO2, que é o nitrogênio, tá? 78%. E isso se repete no pulmão, tá? Qual é o nosso objetivo na pré-oxigenação? Então, se isso aqui se repete no pulmão, eu só tenho 21% do pulmão que teoricamente está abastecido de oxigênio. Quando eu pré-oxigeno o paciente, eu promovo uma coisa que se chama desnitrificação. Desnitrogenação. Então, eu estou tirando esse excesso de nitrogênio, estou fornecendo a FiO2 de 100% para aumentar a porção de oxigênio desse pulmão e criar o que a gente chama de reserva, tá? E aí tem todos os tipos possíveis que a gente pode usar. Então pode ser bolsa, válvula, máscara, KNAF, catéter nasal de alto fluxo, né? Ventilação não invasiva. E o objetivo é fazer a desnitrogenação. Então eu pegar esse pulmão aqui que tem 78% de nitrogênio e transformar numa quantidade maior, tá? Não dá para mensurar em números, mas fazer com que esse pulmão se torne uma reserva de oxigênio para o período de apneia, tá? É por isso que nós fazemos a pré-oxigenação. Então a gente sai dessa fração de nitrogênio e oxigênio para sair para a mesma quantidade de oxigênio efetivo mais a reserva, tá? Lembrar que a pré-oxigenação, quando bolsa, válvula, máscara, tem que ser no que a gente chama de flush rate, ou seja, a gente eleva a bolinha até o máximo e gira até o máximo, esse verde, que é quando a gente fornece mais de 15 litros por minuto, tá?
E lembrar também que dependendo da comorbidade e da idade do paciente, a queda de oxigênio ela pode acontecer mais rápido, tá? Então tem que lembrar também se o paciente é obeso, se ele já tem DPOC, se ele é um paciente jovem, se ele é atleta, tudo isso vai influenciar na velocidade também que ele vai perder essa desnitrogenação, tá? Um dos dispositivos é o que a gente já conhece, que é o bolsa-válvula-máscara, tá? Outro possível é o catéter nasal de alto fluxo, que é um que a gente já discutiu com o Fábio numa quarta-feira. E o outro é o que veio do estudo pré-oxi, que é a ventilação não invasiva, tá? O pré-oxi que a gente discutiu, ele avaliou a comparação entre bolsa-válvula-máscara nos Estados Unidos em UTIs e salas de emergência nos Estados Unidos. Ele foi um estudo que eu me lembro, não foi cegado, até porque não daria para fazer um estudo cegado disso, mas ele mostrou benefício claro, com redução de mortalidade e com melhora de período, ou seja, de intervalo que o médico tinha de tempo para poder pré-oxigenar e intubar. Então, os resultados foram a favor da pré-oxigenação com a VNI. É lógico que para os pacientes que tinham indicação de usar a VNI. E o estudo, ele avaliou para pacientes, por exemplo, edema agudo de pulmão, que estava em VNI para tentar melhorar, não melhorou, em vez de eu ir lá tirar a VNI, que fornece um oxigênio muito melhor, eu mantenho a ventilação e mantenho com ventilação não invasiva, tá? O pré-tratamento. Qual que é a função do pré-tratamento? Primeiro eu tenho que avaliar os pacientes que podem receber o fentanil, que a gente já discutiu. O paciente chocado já não tem muita indicação. O fentanil ele é muito usado ainda quando a gente faz a forma lenta da sedação e da sedonalgesia, tá? Então ele é muito usado ainda em centro cirúrgico. Para gente em UTI e paciente grave, ele pode até ser usado dependendo de cada caso. Cada caso leva a sua sedação e a gente vai discutir cada sedação, tá? Na paralisia e indução, a gente tem várias drogas possíveis. Então, já falou do fentanil, temos o midazolam, o etomidato, a ketamina, o propofol e a succinilcolina. Cada um com a sua dose específica, a dose escalonada para um adulto de 70 anos e os comentários que ele coloca para cada um. Não vale a pena a gente ficar elencando cada um, é uma discussão que a gente ainda vai ter para a parte mais de sedação, mas eu vou citar através de exemplos. Então, a famosa solução de ketofol, que é uma coisa nova que vem surgindo, tá? Então surgiu a intenção de fazer o quê? Balancear o uso do propofol com a ketamina, tá? E alguns pacientes se beneficiam muito disso, e a gente vai discutir num dos próximos slides. Então você pega um soro fisiológico 0,9%, 8 ml dele, a ketamina com volume de 2 ml, e o restante com o propofol, e fica uma solução diluída, e aí a gente vai ver para qual paciente, tipo de caso que teria uma indicação disso, tá? Isso aqui, esse é um slide que talvez estivesse um pouquinho melhor na parte de manejo da via aérea fisiologicamente difícil e do paciente instável. Então, hoje também outro método possível de ser realizado tanto no pré-intubação quanto no pós-intubação é a diluição de uma ampola de adrenalina, tá? Você pega uma ampola de adrenalina, dilui em 100 ml de fisiológico. Disso você aspira 10 ml e faz 1 ml no paciente. Então a gente consegue melhorar um pouco a hemodinâmica do paciente naquele momento, num curto período de tempo, só para promover a intubação, tá? Isso pode ser o que a gente chama de repicado. Então pode fazer mais 1 ml, mais 1 ml, porque está bem diluído, tá? Aqui é um slide bem interessante que mostra a aplicação para cada caso. Então, por exemplo, pacientes asmáticos e DPOcíticos, eles vão se beneficiar muito de drogas sedativas e sedonalgesia que seja broncodilatadora. Quais são as duas principais broncodilatadoras? O propofol e a ketamina. Então são duas boas drogas para esse tipo de paciente, tá? E aí que entra a solução de ketofol, que é o que a gente já discutiu. Ela é uma ótima opção para esse tipo de paciente, com suas vantagens de não precisar de fentanil, porque a ketamina tem uma função analgésica importante, potencializa a broncodilatação, menor chance de hipotensão peri-procedimento, tá? Pacientes cardiopatas são pacientes que a gente não deve usar fentanil, já entra aqueles casos de pacientes chocados, que têm menos benefício e que precisam de drogas mais cardioestáveis, e aí que entra como principal escolha o etomidato, tá? A push dose de adrenalina que a gente discutiu no slide anterior, aqui ela cabe muito bem tanto no pré, mas principalmente se preconiza hoje no pós-intubação. Às vezes o etomidato ele é cardioestável,
mas quando você tira o drive do paciente, ele pode mesmo assim piorar um pouco o choque. E aí esse push dose pode ajudar até você conseguir instalar noradrenalina, até instalar dobutamina, dependendo de qual for a causa e etiologia. Tá? A escolha da sedação ela é sempre multifatorial e dependente do tipo de patologia. Na hipertensão intracraniana, o fentanil ele já é uma boa droga, assim como o etomidato. Tá? Ele sempre coloca a succinilcolina como bloqueador, mas o rocurônio também pode entrar. Lembrar que a succinilcolina é uma droga que a gente muitas vezes não conhece o potássio, não sabe qual é o potássio prévio do paciente. Ela pode causar uma hipercalemia transitória, só que às vezes pode ser uma hipercalemia que é o que faltava de hipercalemia para o paciente piorar o eletrocardiograma. Então, muitas vezes quando a gente não conhece o potássio, não é bom usar. Tá? Lembrar que ela é um mecanismo dela de despolarizante, ela promove despolarização, ela promove influxo externo de potássio, por isso ela aumenta essa chance. Tá? No posicionamento, que aí talvez seja uma das principais partes da intubação, a gente tem que posicionar o paciente sempre em sniffing position, avaliar se ele se beneficia ou não de ter como é que chama? Um coxim, tá? Sempre tentar igualar os eixos. Então são 3 coisas que a gente tem que avaliar. Se o paciente ele vai precisar de coxim, por quê? Eu quero alinhar o lóbulo da orelha dele com o externo, tá? Eu quero que as duas coisas fiquem na mesma altura, tá? A outra coisa, eu quero tentar fazer com que todas as linhas, então a abertura bucal com a do palato e com a laríngea fiquem o mais alinhado possível entre elas, tá? Porque aí eu promovo uma abertura sequencial para a passagem do tubo sem muita curva ou mudança de trajeto, tá? Então aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó. Aqui é um paciente sem o coxim, só dele colocar o coxim, então a orelha subiu, o lobo da orelha já fica um pouco melhor na altura do externo. E aí, tracionando a cabeça um pouquinho, eu consigo alinhar as 3, então o eixo faríngeo, né, o eixo laríngeo e o eixo oral. Tá? Uma aula bem legal da Mimi uma vez ensinou sobre intubação, acho que foi até de um emergencista, não me lembro o nome dele, ele foi o autor do Estudo Barco, mas eu não lembro o nome, chama Ian, tá? É um emergencista brasileiro bem famoso, ele tem bastante curso. E ele sempre prega também a avaliação da via aérea na pera-intubação por partes. Tá? Então a primeira coisa, posicionou o laringo, fez a uvuloscopia, ou seja, identificou a úvula. Tá? Fez a epiglotoscopia, identificou a epiglote. A valeculoscopia, identificou a valécula e por fim a laringoscopia. Por partes a gente identifica cada estrutura e chega onde a gente quer. E aí a gente entra naquela parte do ligamento, que é o objetivo do posicionamento do laringoscópio para uma melhor abertura. Tá? Aqui ele mostra por partes como seria feito isso. Então aqui ele já estaria na parte de epiglotoscopia, então já achou o epiglote, encontrou o ligamento, que seria essa estrutura, é bem aqui que eu preciso posicionar a ponta do laringe de Macintosh, tá? Para promover a abertura e a abertura de toda a imagem de onde a gente quer realizar a passagem do tubo. Tá? O ligamento, que é o ligamento ioepiglótico, é justamente esse, que é a região onde eu quero posicionar o laringo. Tá? É isso aqui que a gente tem que buscar. Então, lembra que primeiro a gente quer achar a úvula, depois a gente quer achar a epiglote, depois eu quero encontrar esse ligamento, eu quero posicionar no ligamento e levantar toda a estrutura. Esse é o padrão ouro para conseguir a abertura. E aí a abertura toda ela vai depender do grau de Comark-Lehane modificado que o paciente tenha. Então, aqui ele posicionou no ligamento, tá vendo? O ligamento não aparece porque ele está bem em cima, e ele traciona para cima e tem uma melhor visualização da via aérea. Tá? Outra manobra importante é a do burpee, que significa para trás, para cima, para direita, pressão. Ou seja, em inglês, cada uma dessas palavras que formam o burpee. O burpee ele não é, na verdade... Hoje já mudou um pouquinho a ideia do burpee ser basicamente isso. Hoje o burpee, na verdade, é a melhor posição que você consegue fazer externamente na região aqui cricoide para obter a melhor visualização. E idealmente em 4 mãos. Então você, com a sua mão primeiro, você vai e posiciona, você identifica melhor, você pede para um colega posicionar. Então aqui, por exemplo, no livrinho está mostrando
o próprio intubador colocou na mão, mas o objetivo é que tenha uma segunda pessoa aqui, posicione a mão em cima, que é justamente o que está acontecendo aqui, e o intubador faz a pressão na mão da pessoa e orienta a pessoa a pressão que ela quer. Porque tem que lembrar que o intubador ele vai usar as duas mãos, uma para laringoscopar e a outra para passar o tubo, tá? Então essa questão de jogar para trás, para cima e para a direita não é mais uma regra. Na verdade, basicamente dizer eu quero a melhor visualização, não é uma regra que seja dessa forma, tá? Aqui, o Buge Trial é o estudo que a gente já discutiu também com o Fábio, que avaliou o uso do Buge, que não mostrou benefício significativo. Ele teve os vieses que a gente já discutiu, né, na quarta-feira retrasada, mas ele tem alguns vieses, mas ele foi um estudo que comparou o uso do Buge para todo mundo versus o estilete, que eles chamam nos Estados Unidos, que aqui seria o fio guia, tá? E não mostrou um grande benefício para todos os resultados, tá bom? Esse é um outro estudo que avaliou, deixa eu pular para essa parte aqui, que é o estudo Barco, que a gente já discutiu também. Ele avaliou o uso, ele fez um panorama mais epidemiológico da situação das intubações no Brasil, tá? Envolveu inclusive o próprio hospital, tá bom? E foi o estudo liderado pelo, esse aqui que eu queria, esse é o emergencista, tá? O Ian, que é o que deu uma aula, fez uma aula da AMIB recentemente, que está até no YouTube, é uma aula muito boa de via aérea, ele foi convidado, tá? E ele que gerenciou esse estudo, do qual a OC inclusive participou, tá? Que a gente discutiu aqui, que avaliou o panorama geral das intubações, avaliou uma questão que muitas vezes a gente chega com o paciente na UTI, era uma via aérea difícil, era um COMARC muito alto, e a gente vê que na verdade o COMARC 3, 4 representa 0,6%, 5,7% da população. E por que vem tanta via aérea difícil pra gente no prontuário? Será que o estudo que está errado, o maior estudo brasileiro está errado, ou a gente que está posicionando mal o paciente, laringoscopando errado, entendeu? Eu acho que a gente que está fazendo errado, certo? Mostrou também o panorama baseado em residentes, e o engraçado foi que a mortalidade não aumentou em residente do primeiro ano, olha que coisa boa, né? Então, foi parecido entre os grupos, tá? Esse estudo aqui, o Intube Study, ele avaliou uma questão importante, que é a falta de capnografia no pós-intubação, tá? Então ele identificou que 5,6% das intubações eram esofágicas, 70% dessas intubações ninguém usava capnógrafo, tá? Então ninguém fazia o diagnóstico mais rápido que foi intubado de maneira errônea, e a maioria desses pacientes acabava piorando rapidamente a saturação e mostrou desfecho negativo na ausência do capnógrafo para todo mundo, tá? O capnógrafo, como a gente monitora? Então a onda ideal do capnógrafo é justamente essa onda quadrada, que para paciente DPO-cítico pode sofrer uma alteração. O paciente DPO-cítico pode ter uma rampa de C até B, C até D mais elevada, então pode ser que a rampa seja assim, tá? Então ficar atento para paciente DPO-cítico, mas no geral a gente quer ver a onda quadrada. A intubação esofágica muitas vezes até pode mostrar onda quadrada, mas ela vai caindo até o momento que não se identifica mais o ET-CO2, CO2 exalado, tá? E aqui é uma imagem que mostra o panorama para vários tipos de intubação, acabou ficando um pouco pequena, mas depois eu mando os slides para todo mundo olhar. Mostra a da rampa, eu acho que é a primeira lá em cima, não, essa é outra aqui, que é a da DPOC e da asma, tá? Era isso.